Boa noite, irmãos. Me chamo Jaime Indre Júnior. Esta noite irei ministrar ao coração de vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração aqui para o Celebrando a Restauração. O tema hoje é um discípulo que não é tratado, regride. Você já percebeu que muitas pessoas que tiveram realmente uma vida de caminhada ao lado de Cristo, tiveram realmente uma vida onde puderam perceber aí maravilhas, onde puderam perceber milagres, onde puderam perceber a presença de Cristo em suas vidas. E essas pessoas, muitas vezes ou algumas vezes, elas acabam se afastando daquele período de intimidade com Cristo. Elas acabam deixando aquele momento que elas tinham ali de servir a Cristo, de ministrar na vida, inclusive de outras pessoas. E eu não estou falando aqui só de pessoas que muitas vezes estão nos bancos das igrejas. Estou falando aqui de pessoas que realmente caminhavam com Cristo, eram líderes de célula, eram algumas vezes até pastores. E por algum motivo, elas abandonam essa caminhada e elas voltam a uma vida anterior. Elas voltam a uma vida voltada para si, como se nunca tivessem antes experimentado o quão bom é caminhar com Cristo. Talvez você que está nos ouvindo nunca passou por esse tipo de situação, mas você pode conhecer alguém que durante a sua caminhada acabou deixando de lado essa vivência, essa proximidade, essa comunhão com Cristo, essa comunhão com a igreja. E é justamente isso que nós vamos falar hoje. O que acontece no coração dessas pessoas? Você sabia que nós temos um personagem bíblico que passou exatamente por essa mesma dificuldade? Ele também havia experimentado grandes obras, grandes milagres, grandes sinais, grandes prodígios, mas num dado momento da vida dele, ele se sentiu acuado, ou abandonado, ou sem sentido, e voltou à sua vida antiga. Voltou a fazer aquilo que fazia antes de caminhar com Cristo. Quem é esse personagem? Esse personagem é Pedro. Nós lemos essa história em João 21. E eu vou ler aqui com vocês, para que vocês percebam a profundidade e o quanto é importante essa questão de feridas da alma, e o quanto essas feridas da alma realmente podem levar uma pessoa que era tremendamente usada por Deus a se voltar novamente para dentro de si. Vamos ler a palavra? Então, em João 21. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Depois disso o quê, gente? Depois disso que Jesus já tinha aparecido para eles outras vezes. Né? Não era a primeira vez que Jesus estava se apresentando ressurreto. Nessa ocasião, estava no mar Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. E saíram, entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede direita do barco e achareis. Lançaram-na, então, e já não podiam tirar a rede, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor,
vestiu a capa, pois ele havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase uns 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque no fundo eles sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Aqui eu quero parar um pouquinho para falar um ponto que é interessante aqui dessa passagem. Vocês perceberam que Jesus já havia preparado uma ceia. Jesus já tinha o pão, o peixe sobre a brasa. Mas mesmo assim, Jesus ele pediu um esforço exigido de Pedro. Jesus ele pediu a Pedro: traga também uma oferta. E aqui é interessante essa questão da oferta no reino de Deus. Mesmo Deus já havendo preparado para eles uma ceia, mesmo assim, ele ainda pediu: mas traga também algo aqui para a nossa ceia. Temos dois momentos aqui. Eu vou fazer o primeiro momento, que é o momento do desânimo de Pedro. E o quanto a vida de Pedro estava sem perspectiva. E o quanto essa ferida na alma de Pedro estava lhe causando uma ferida. No versículo 4, a gente percebe que os discípulos não reconheceram Jesus. Eles não perceberam que era Jesus. Então, mesmo após ter caminhado muito e muito tempo com Jesus, mesmo assim, quando Pedro voltou-se à vida que ele tinha antes de pescador, ele não mais conseguia identificar Jesus. Tamanha era a tristeza da alma de Pedro. E a gente tem que lembrar que Pedro era o discípulo mais impulsivo que Jesus tinha. O temperamento de Pedro provavelmente era um sanguíneo, um colérico, uma pessoa dominante, uma pessoa enérgica, impulsiva. E mesmo assim, Pedro estava paralisado. E a gente vê como Pedro estava paralisado, porque quando Jesus, mesmo ao longe, falou assim: lança novamente a rede à direita. Então eles lançaram. E sabe como a gente percebe que Pedro aqui estava paralisado? Porque em Lucas 5, de 1 a 11, nós lemos uma outra história onde Pedro passou a mesma situação. Eu vou resumir aqui para vocês, mas Jesus ele estava na praia, junto ao lago ali de Genezaré. Ele viu ali os dois barcos à beira do lago, e os pescadores já estavam lavando as redes porque não tinham pego nada. Um pouquinho para frente, ele fala assim: vai para o mar e lança as vossas redes. Só que o temperamento de Pedro, ele disse assim: mestre, a gente trabalhou a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. A gente percebe que Pedro, ele obedeceu a Cristo na primeira vez, mas ele contra-argumentou, né? Ele disse: mas mestre, a gente passou a noite toda tentando, mas tudo bem, sobre a tua palavra eu vou fazer. Aqui em João 21, a gente percebe que Pedro estava tão apático, mas tão apático que ele não contestou nada.
Ele não falou de novo, mas mestre, a gente passou a noite toda. Ou não, a gente passou a noite toda, no mar não está para peixe. Ele simplesmente fez. Então a gente percebe o quanto a tristeza, o quanto o abatimento de alma, o quanto essa questão de você estar com a alma ferida, isso também, de certa forma, prejudica o seu temperamento. O quanto isso modifica a maneira natural de você agir, a maneira natural de você ser. Tristeza de alma, abatimento de alma. No segundo momento, e que é o momento realmente da cura, porque esse primeiro momento aqui, a gente vê como que realmente esse discípulo não tratado, ele regride, não é verdade? Em vez de continuar a obra, mesmo vendo 2 vezes Cristo ressurreto, Pedro foi abatido por uma dor emocional e voltou a pescar. Agora vem o momento do tratamento de Deus. Agora vem o momento da cura da alma. O momento onde Jesus prepara, então, uma questão muito especial para Pedro, que vai remontando a Pedro, que vai voltando as memórias de Pedro para situações emocionais que ele já tinha vivenciado, e aquilo é que vai trazendo a cura. Então Jesus, primeiramente, ele prepara uma ceia, ele prepara uma mesa, ele oferece àqueles homens que estavam ali sentar ao redor daquela fogueira, daquele pão, daquele peixe, e fazendo ali com eles uma nova ceia, ele começa a tratar o coração de Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Jesus tornou a perguntar: Simão, filho de João, ama-me? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. E perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: ama-me? E ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu amo. Aí Jesus falou: apacentas as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, te vestia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro lhe vestirá, e te levará para onde não queres. Jesus disse isso, significando com que tipo de morte haveria ele de glorificar a Deus. Então lhe disse: segue-me. Jesus traz a cura para Pedro. E no momento imediato, Jesus já diz assim para Pedro: não vai ser fácil, Pedro. Você entendeu que não é fácil? Você entendeu que a caminhada comigo não é uma caminhada somente de grandes vitórias, mas é uma caminhada que tem também percalços no caminho? Que temos lutas, que temos perseguições? Você entendeu isso, Pedro? Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. E Pedro foi muito perseguido mesmo. E Pedro sofreu muito pelo Evangelho. Mas ele não mais abandonou a Cristo no decorrer da sua caminhada aí, depois desse momento. É interessante o quanto Jesus Cristo, o quanto Deus conhece do nosso coração e o quanto Deus sonda as nossas mentes e os nossos pensamentos. Jesus sabia exatamente
porque Pedro estava desanimado. Exatamente. Porque era aquele abatimento todo e aquele sentimento profundo de culpa que estava sobre os ombros de Pedro. Mesmo Pedro, vendo Cristo ressurreto, aquele sentimento de culpa ainda habitava no coração de Pedro de uma forma que estava paralisando ele. Por quê? Porque Pedro sabia que tinha negado 3 vezes a Cristo. E aquela dor estava consumindo gigantescamente a vida e a alma de Pedro. Então Pedro, se sentindo culpado, provavelmente porque aquela voz de Jesus dizendo assim, que sabia que ele ia traí-lo, ficava batendo ali na sua cabeça, ficava ali como um martelo ali, né? Colocando pensamentos ruins na sua mente. Até sentimentos de vergonha, sentimentos de porque eu não fiz nada. Não sei o que passava na mente de Pedro. É interessante que um pouquinho antes de ele receber esse tratamento mais pontual, em João 20, do 21 a 23, um pouquinho antes, Jesus já tinha falado para eles: a paz seja convosco. Assim como o Pai me ama, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se perdoares os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoares, não estarão perdoados. Então, um pouquinho antes aqui, a gente percebe a manifestação tremenda de perdão sobre a vida de Pedro. Inclusive com manifestação do sopro do Espírito Santo sobre a vida de Pedro. E aqui nós começamos a entender, então, algumas pessoas que realmente já tiveram uma passagem na igreja, já tiveram intimidade com Cristo, já sentiram a voz de Deus sobre a vida delas, e mesmo assim elas abandonam, mesmo assim elas se distanciam. É interessante porque isso acontece. Isso acontece porque a cura da alma, ela é um processo. O perdão pelos nossos pecados, confessai a Deus os vossos pecados para serem perdoados. Mas confessais uns aos outros para serem curados. Faltou Pedro compartilhar a dor no seu coração e não guardar aquela dor dentro de si. Essa é a importância, amados irmãos, de nós compartilharmos as dores que estão dentro do nosso coração. Algumas vezes sabemos, de forma racional, ou até mesmo de forma emocional, que os nossos pecados foram perdoados. Mas enquanto não temos esse momento que no CR nós temos, de compartilhar a nossa vida, de compartilhar as nossas dores uns com os outros, não há cura. Essa é a grande importância de trazer a cura da alma. Mesmo Pedro, tendo passado por um processo pouquinho antes, de manifestação do Espírito Santo na vida dele, ele não era curado. Então Jesus, sabiamente, prepara esse cenário. Jesus, sabiamente, quer reescrever a história de Pedro. Então Jesus começa a reescrever a história de Pedro, usando elementos que Pedro já havia sido aprovado, ou passado, né? Que era passar a noite toda pescando e não ter nada na rede. Passar uma dificuldade ali e quando obedece a palavra e lança novamente as redes, aquilo se enche de peixe.
E eu fico imaginando mesmo a mente de Pedro quando começa a ter essas movimentações parecidas com aquilo. E é interessante o seguinte, que o fato das redes encherem de peixe, quando ele lança novamente, nem isso abriu os olhos de Pedro. Porque foi João, o discípulo amado, que vendo a situação, que falou, é Jesus. Pedro não havia percebido. Querem ver? Aqui, 21, versículo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, que falou para Pedro, é o Senhor. Aí Pedro ouviu que era o Senhor, percebeu que era o Senhor, vestiu a capa e pulou no mar. Aí já começou uma movimentação. Então Jesus, ele é assim. Jesus, ele vai começar a colocar uma movimentação ao seu redor. Se você está afastado dos planos de Deus para a sua vida, se você não está mais numa comunhão entre os irmãos, numa comunhão em Cristo, Jesus, ele vai começar a colocar situações na sua vida que lhe tragam à memória, que lhe fortaleçam e que dê sinais para você que você precisa, sim, abrir os seus olhos espirituais. Logicamente, essas lembranças positivas na mente de Pedro eram mais ou menos o que Lamentações fala. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, traga à memória aquilo que lhe traz a esperança. Você sabe que tem alguns autores, alguns comentaristas bíblicos, que eles falam que esse tratamento aqui que Jesus fez com Pedro, na realidade, é o seguinte. Existem algumas variantes aí da palavra amor em grego. Em grego não é só amor, em grego existe o filéu, o eros e o ágape. Alguns comentaristas, eles comentam que esse primeiro, Pedro, tu me amas, na realidade era assim, Pedro, tu me filéu. O filéu, esse amor filéu, é o amor que você tem pelos amigos. É um amor de carinho, é um amor de proximidade, é um amor de querer estar junto, é um amor de caminhar junto. É esse o amor filéu. Então, se você tem alguém na sua célula que não seja seu parente direto, você pode até dizer para ele, ou no seu grupo de Celebrando a Restauração, né? Eu te filéu, que é esse amor, amor de amigo. Mas não era isso que Cristo queria com Pedro. O terceiro, Pedro, tu me amas, foi, Pedro, tu me ágape. Para um judeu, na época, esse ágape tinha um peso muito forte. Porque o amor ágape é o amor de Deus. É um amor de sacrifício. É um amor de se doar. É um amor de se derramar. É um amor de não esperar absolutamente nada em troca. Então Jesus, ele indica para Pedro, Pedro, não basta você me filéu, não basta você gostar de mim, não basta apenas você gostar da minha presença ou de caminhar comigo. Pedro, você precisa sofrer por amor a Cristo. Indicando, inclusive, como ele ia morrer. Quando Jesus lançou essa palavra para Pedro, tu me ágape, ali foi a cura de Pedro. Que processo, gente. Porque ali Pedro entendeu o verdadeiro caminhar com Cristo. Um discípulo que não é curado, ele regride. Porque enquanto tiver dúvidas no seu coração, porque enquanto você ainda não entende a plenitude e o desejo e a vontade de Deus para a sua vida, podem acontecer algumas situações que você realmente irá regredir. Por fim, desse tratamento de Pedro,
Jesus dá mais uma dica para Pedro. Se Jesus fosse nos tempos modernos, eu acho que Jesus falaria assim: Pedro, hashtag fica a dica. Sabe qual é essa dica? Não se preocupe com a restauração dos outros. Se preocupe com a sua restauração. Se preocupe com a sua caminhada. Se preocupe com o chamado que Deus tem para você. E como a gente percebe isso? No finalzinho ali, quando Pedro, ele fala assim: Jesus, e João? Pedro dá uma olhada para João e falou assim: Jesus, e João? Perguntou a Jesus: Senhor, e deste aqui, ó, o que será? Ele estava se referindo a João. Aí Jesus respondeu assim: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Interessante, né? Jesus é educado, mas Jesus realmente foi firme aqui com Pedro. Jesus, ele colocou assim: Pedrão, não se preocupa com João não, rapaz. Eu sei o destino que eu tenho para ele. Se preocupe com você mesmo. Se preocupe com a sua caminhada. Nós aprendemos coisas preciosas aqui na palavra. E nós aprendemos com essa cura de Pedro grandes situações que Jesus vai ao encontro das pessoas para voltar a resgatar essas pessoas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar envolvidos ou perto de pessoas que ainda têm a capacidade de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos estar envolvidos com pessoas que são sensíveis à voz do Espírito Santo. Percebemos nesse texto que mesmo Jesus fazendo aquele cenário de estar na praia, de estar com brasas e peixes e pão, mesmo Jesus novamente lançando uma palavra assim: jogue as redes se enchendo, o ouvido de Pedro não estava sensível. Foi João, o ouvido de João que estava sensível e que falou para Pedro. Então aqui é a importância que mesmo em momentos de abatimento emocional, mesmo em momentos onde você está com uma tristeza de alma, você não abandone pessoas sensíveis à voz de Deus. Você não abandone de vir à igreja. Você não abandone de participar do grupo de Celebrando a Restauração. Porque aqui nesse grupo e aqui na igreja é que alguém vai chegar para você e falar: você está ouvindo a voz de Deus? Eu estou ouvindo a voz de Deus para a sua vida. Procure um padrinho no Celebrando a Restauração. Alguém com caminhada. Alguém que possa trabalhar junto com você nesse processo de restauração da sua alma. Nesse processo de cura das tuas emoções. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus, que essa palavra, Senhor, possa encontrar abrigo. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra possa penetrar, Deus, no coração de pessoas que estão com feridas de alma. Pessoas que muitas vezes já serviram na sua obra, que já foram líderes, já foram obreiros, já foram pastores, mas que estão com o coração ferido, que estão com traumas, com sentimentos, e que essas pessoas possam estar atentas à voz do Espírito Santo. Que essas pessoas percebam que Cristo está dizendo: eu tenho uma mesa posta para você. Sente-se ao redor dessa fogueira. Está aqui meu pão, está aqui meu alimento. Volte aos braços de Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que essas pessoas possam encontrar padrinhos, encontrar outras pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo, para que ajudem essas pessoas nessa caminhada. Para que essas pessoas não fiquem sós.
não fiquem abatidas e retornem a um estado anterior, Senhor. Pai, que essa palavra encontre morada no coração de pessoas abatidas, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Fiquem na paz. Mesmo esse encontro sendo online, se você sentiu no teu coração agora de ligar para alguém que está afastado, ou se você está afastado, está ouvindo essa mensagem, entre em contato com alguém da sua confiança, para que você receba o toque de Deus sobre a sua vida.